Para a tua glória sempre eterna. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que sejamos transformados pela verdade. Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente começou na segunda. A gente tem passado pelo Evangelho de Lucas e chegamos em dois irmãos nossos do passado que são algumas vezes usados como exemplo no Novo Testamento. E por isso eu tive o direcionamento do Senhor de ministrar a vocês e a mim aqui estudando o Evangelho de Lucas, mas entendendo um pouco a respeito do que se fala em Gênesis desses dois cristãos do Antigo Testamento, que são Noé e Ló. E essas são as referências que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 17. Então hoje eu vou fazer a releitura do capítulo 17, a partir do versículo 22, mas os irmãos já sabem que nós vamos trabalhar o texto de Gênesis 19, que nós ficamos assim meio que no começo de Gênesis 19, para entender um pouco o que Lucas está se referindo aqui no que diz respeito a Ló. No que diz respeito a Noé, nós já falamos disso no passado recente. Então todos encontraram Lucas 17, a partir do versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, assim como foi nos dias de Noé. E a gente já falou sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé. Perceba que o foco aqui é a rejeição da mensagem de Noé, uma rejeição quase que no total. O mundo inteiro rejeita a mensagem de Noé e só Noé e os seus familiares são salvos. Então é importante que aqui há uma analogia com a igreja, que por mais que a mensagem evangélica fiel às Escrituras tenha se tornado no nosso tempo uma mensagem desprezada, e é isso que vocês bem entendem, como a mensagem cristã, a mensagem que tem um foco cristocêntrico, bíblico, que nos leva à reflexão profunda acerca da eternidade em relação ao céu e ao inferno, como essas mensagens têm se tornado desprezadas e têm sido trocadas por mensagens antropocêntricas, mensagens que colocam o homem no centro, mensagens motivacionais para que as pessoas atinjam os seus objetivos seculares, desprezando completamente o propósito pré-estabelecido por Deus para as nossas vidas. E assim foi na geração de Noé. Noé também pregava sobre essa verdade de que nós vivemos pouquíssimo tempo aqui na Terra, e olhe que Noé vivia muito mais tempo que a gente, do ponto de vista cronológico, mas ainda assim é pouco tempo se comparado com a eternidade. Adão viveu mais de 900 anos. O homem que mais viveu 965 anos, se eu não me engano. 969. Mas ainda assim, o que é isso? O que é essa quantidade de anos, se comparado com a eternidade? Então, é importante que a gente reflita que a semelhança do desprezo que Noé recebeu na sua geração, assim será com a gente. Jesus reforça isso, trazendo a ótica para si. E ele diz, olha, assim como eles odiaram a mim, não só a rejeição, mas uma rejeição acompanhada de ódio, vocês passarão pela mesma coisa, ao passo que vocês me seguirem e propagarem e disseminarem aquilo que eu ensinei a vocês. Então, assim como ele foi rejeitado, por isso a referência a Noé.
Assim como foi nos dias de Noé, versículo 26 de Lucas 17, será também nos dias do Filho do Homem. Então essa referência, Filho do Homem, irmãos, é uma expressão messiânica. Então, por quê? Porque o Messias, ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Uma ovelha pura, uma ovelha sem mancha, sem mácula, sem pecado, que é ofertada em favor daqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da eternidade para serem justificados. Versículo 27, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então é o que se faz. A gente está hoje numa sexta-feira, e normalmente a sexta-feira é um marco do final da semana, porque no sábado e no domingo é o que se chama de final de semana, onde a maioria das pessoas tem uma diminuição nas suas horas de trabalho, quando não trabalham. Grande parte das pessoas trabalham de segunda a sexta e sábado e domingo não trabalham. E a ideia é essa. O que se faz todos os dias? Você se preocupa em comer e beber. A ideia de casar aqui é uma ideia de como nós somos reféns, muitas vezes, da nossa vida emocional. Perceba como quem está envolvido emocionalmente com alguém, pelo casamento, ou até por outro envolvimento que seja pecaminoso, ele tem problemas. E aquele pessoa que está sem ninguém, ou está solteiro, está pensando em se relacionar com alguém. Então é a ideia de que sempre nós temos um lado frágil nesse aspecto da vida emocional, como nós nos tornamos dependentes de outras pessoas, quando na verdade nossa dependência deveria ser do Salvador, do nosso Senhor bendito Jesus Cristo. Então assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento. A ideia de que eles viviam como se nada fosse acontecer. Eu coloquei o título da mensagem de hoje, Vivendo cada dia na esperança do porvir. Eu escrevo e eu me esqueço, porque realmente não é muito confiável nesse sentido de guardar as coisas. Mas a minha ênfase, eu não quis colocar para não trazer confusão, mas existe uma frase que as pessoas do mundo usam bastante, né? Que é: viva como se não tivesse amanhã. E essa não é uma frase puramente desintelectualizada, mas muito pelo contrário, ela é fruto de uma revolução humanista dos séculos passados, que, se eu não me engano, ela vem da França, né? Que ela dizia justamente que você tem que aproveitar a sua vida, porque a vida é muito curta. E a Bíblia, perceba como isso é uma mensagem muito diabólica, porque o diabo sabe que a mensagem mais perigosa não é a mentira aberta, mas é a meia-verdade. Então a Bíblia diz que a gente tem que viver de olho no amanhã, porque a vida é curta. Mas não no sentido da gente aproveitar e se entregar completamente ao pecado, mas no sentido de nos preparar para que o porvir seja maravilhoso e não motivo de condenação e tristeza. Mas essa mensagem pega, e as pessoas, a começar dos jovens, eles são influenciados por esse tipo de filosofia, por esse tipo de visão de mundo, né? Viva a sua vida, você não sabe o amanhã. Então viva a sua vida loucamente. Faça o que você tem vontade de fazer, entregue-se aos seus desejos. E o mundo, ele tem feito o seu papel nesse sentido. E a gente vê todos os canais de comunicação propagando esse tipo de mensagem, de que as pessoas têm que aproveitar ao máximo a vida. E olha que coisa interessante, né, no sentido da gente enxergar como a humanidade está manchada pelo pecado original, que nós tivemos o evento do Covid, uma pandemia, uma epidemia a nível mundial, onde as pessoas viram-se muitas vezes enclausuradas, e uma série de danos físicos e emocionais trouxe, e quase que saindo dessa pandemia, né, porque já se tem uma vacina, já se tem um tratamento mais ou menos eficaz, mas já saindo dessa pandemia, as pessoas não estão mais
buscando viver uma vida correta. Muito pelo contrário, elas estão ainda mais entregues ao pecado. É como aquele cachorro que ficou o dia todo preso dentro de casa, e aí quando você abre a porta, ele sai correndo pelo gramado, como se, sabe, como se não tivesse outra coisa para fazer, como se aquilo fosse a única coisa. Então as pessoas estão assim hoje. Pós-pandemia, as pessoas estão assim, atrás de festas, shows. E um dado estatístico, nunca houve tanto divórcio. E quem diz isso não é a gente ligado ao movimento evangélico, nem ao movimento cristão, não são pessoas crentes, não. Mas são dados de ímpios, do jornalismo secular, que a maior taxa de divórcio do Brasil foi na época de pandemia. Por quê? Porque as pessoas tiveram que ficar mais juntas. E aí eu não vou suportar, vocês também não me suportam, então vamos se separar. Antes a gente passava a semana toda sem se ver, agora a gente está se vendo todo dia, não vou com sua cara. Meu marido, minha esposa, meu nome é tchau. E foi uma maior quantidade de divórcio. Pra gente ver como é isso, como a maldade, ela muitas vezes se esconde, mas a gente tem vivido num tempo em que a pessoa nem tem essa preocupação de esconder a maldade, como no tempo de Noé. A mensagem de aviso, a mensagem de alerta de que o juízo de Deus está próximo, ela não somente é rejeitada, como ela é escarnecida. Então, quando você conversa com alguém sobre as consequências das escolhas que ela vai tomar aqui, a pessoa olha para você como se você fosse um retardado. Como se você fosse uma pessoa desprovida de intelecto, para não usar palavras, mais fortes. Então, parece que você não tem conhecimento, parece que você é uma pessoa completamente desprovida de intelecto, porque você acredita na palavra de Deus, você acredita na Bíblia como de fato ela está escrita para nós. E aí você é tratado como Noé. Noé, ele não era só rejeitado a sua mensagem, mas era escarnecido. É por isso que eu gosto dos desenhos bíblicos de Noé, principalmente aqueles mais antigos, que o olho fica meio torto assim, né? São bem antigos os desenhos de Noé e eles trazem esse aspecto, né? Como o povo da época de Noé olhava para Noé como se Noé fosse o alienado, como se Noé fosse a pessoa que estava fazendo algo sem sentido, quando na verdade sem sentido é a vida que o mundo leva. Então você vai conversar com a pessoa diz assim: eu quero ganhar muito dinheiro. Aí você quer ganhar dinheiro para quê? Eu quero ganhar dinheiro para ter saúde. Tá certo. Aí você ganha muito dinheiro e perde saúde e morre. Mas e aí? Eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ter paz. Mas quanto mais dinheiro você ganha, menos paz você tem. Porque você começa a se preocupar com mais e mais coisas. Então, percebe como, até do ponto de vista deles, que não acreditam na Bíblia, o argumento deles é vazio. O argumento deles não se sustenta. Mas eles ainda assim perseveram nessa vida. Por isso que a vida do ímpio é sempre repleta de embriaguez. Eu falo embriaguez não só no sentido real, de você fazer uso de uma substância entorpecente, mas a embriaguez no sentido de você querer fingir que a realidade não está acontecendo. Querer olhar para um mesmo cenário e enxergar aquilo como algo diferente do que ele de fato é. E nós, enquanto cristãos, tivemos os nossos olhos abertos e não podemos mais viver como se não tivessem sido. Então agora aqui no versículo 27, continuando: comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Perceba, Noé entrou na arca, a gente já estudou isso, em uma atitude de obediência. Não foi Noé que decidiu como construir a arca, como construir, nada. Noé não decidiu nada. E muito menos o momento da entrada de Noé. Noé ficou 100 anos. Deus não disse: olha, Noé, vão ser 100 anos, e aí você vai entrar na arca. E aí Noé ficou marcando um X em cada ano, e aí quando no 100º ano, é nesse ano. Noé não sabia.
Noé ia construindo e de repente teve um momento que Deus está pronto, pode entrar, vai entrando. Os animais vão entrar também e o próprio Deus fecha a porta. E agora ninguém mais entra. Aí você diz assim, mas isso é algo de Noé. Não. O Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens, que tem o mesmo cenário de uma porta fechada. De virgens que batem e querem entrar, e o Senhor diz, não, vocês não vão entrar. No momento de entrar, vocês não estavam aqui. Agora está fechada, não vou mais abrir. Então é importante que a gente entenda que a misericórdia de Deus é algo temporal. Existe um tempo de misericórdia que é seguido pelo juízo. Por isso é importante que, como cristãos, devemos refletir acerca das nossas ações. Tudo que fazemos, pensamos e falamos. E entrou Noé na arca e veio o dilúvio. E perceba como Lucas é bem sucinto. Ele não faz nenhum tipo de drama. Ele simplesmente diz e destruiu a todos. Destruiu a todos. 3. 2 palavras, né? Um artigo. Destruiu a todos. O que significa isso? Acabou com o mundo. Não tem drama. Não tem um livro inteiro para dramatizar como foi que essas pessoas sofreram. Não. Eles tiveram 100 anos. Eles assistiram Noé construindo a arca. E eles escarneciam. E eles rejeitavam. E eles foram destruídos. Então é importante que a gente tenha todo o cuidado, que por mais atraente, por mais tentador que seja o convite que o mundo nos faça, não vale a pena. Nunca valeu. Nunca valerá. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. E nós estamos tentando entender os dias de Ló. Comiam, bebiam, percebeu a repetição da expressão? A ideia aqui, a ênfase é, viviam a vida como o mundo vive. Então eu não sei se vocês já se atentaram. Então, vocês, por exemplo, né, que fazem compras diárias, né, a gente tem alguns irmãos que fazem isso. Então todo dia você vai comprar pão naquele mesmo horário. Talvez você encontre as mesmas pessoas. Se for sempre no mesmo horário. E aí aquela pessoa vai comprar o pão, algumas já vão comendo. Para testar, para ver se, né, chegar em casa vai estar bom, não vou testar para ver se vou oferecer qualquer coisa para minha casa, né? Aleluia. Então a pessoa, ela vai fazendo, ela come, ela bebe água, bebe suco, bebe, né, iogurte, ou toma iogurte, né, como você preferir. Então você vai vivendo, e aqui ele diz aqui, ó, compravam, vendiam, ó, porque aqui já é uma sociedade mais, uma sociedade mais adiantada do ponto de vista, né, do tempo, do que a sociedade antes do dilúvio. Então vendiam, plantavam, edificavam. Então as pessoas estão lá. Hoje, quando você passou, você viu obras que estão sendo construídas, casas que estão sendo reformadas, talvez a sua própria casa esteja precisando de uma reforma. E aí você vai lá, pensa nisso, você vai olhando para essas coisas. E há um perigo muito grande quando a gente dá prioridade para essas coisas na nossa vida. Que essas coisas sejam pecados, mas elas são muitas vezes iscas que Satanás usa para roubar a nossa atenção, a vida espiritual e as coisas do mundo espiritual. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Percebeu? Mais uma vez a expressão, destruiu a todos. E recentemente o irmão José, que agora está ensinando no livro de Jonas, recentemente ele fez uma exposição em todo o livro do Apocalipse. E a gente já sabe. A gente já sabe que vai acontecer. Algumas coisas a gente já tem visto acontecer. Mas parece que a gente quer
fingir de conta de que a gente ainda tem tempo, ou que a gente pode, quem sabe, né, viver uma vida mais tranquila e mesmo assim ir para o céu, é o que muitas pessoas pensam equivocadamente. Que você pode ter uma vida, e eu vou usar 2 exemplos bíblicos, uma vida de Esaú e a salvação de Jacó. Não, não pode. Você usou esses 2 exemplos, pastor, não somente porque eles estão lá em Romanos, para evidenciar a eleição, mas porque são homens que tiveram vidas completamente distintas. Então Esaú, desde o nascimento, ele foi aparentemente privilegiado, porque ele nasceu forte, ele cresceu forte, caçador, ele teve relacionamento, se casou com quem quis, diferentemente de Jacó. Jacó não, Jacó era fraco, Jacó vivia dentro de casa fraco, quando eu falo em comparação ao seu irmão, não porque ele fosse desnutrido, não é essa a ideia, mas em comparação ao seu irmão, ele tem que fugir de casa, ele quer se casar com uma pessoa e dão a ele em casamento a outra. Então perceba como a vida dele, ele tem filhos que dão muito trabalho, a ponto dele pensar, sabe, minha vida vai se acabar. Todos vocês sabem do episódio da venda de José e de como, quando José está lá como governador, ele pede que Benjamim seja levado até ele, né? E aí Jacó fala aquilo, olha, eu não posso perder outro filho, como eu perdi José. Ele ainda se lembrava de ter perdido um filho que ele tanto amou. Olha a vida de Jacó, um eleito de Deus. Enquanto que Esaú, você não vê Esaú passando por isso. Esaú é forte, Esaú tem um exército, a ponto de Esaú tinha tanto dinheiro, que quando Jacó foi ofertar um presente para ele, ele disse, não quero isso não, eu tenho demais. É como se você chega para uma pessoa e diz assim, não, tome aqui uma Ferrari, né? As pessoas conhecem um carro chamado Ferrari. Eu sou velho, você de repente tem até outro carro assim mais. Então tome aqui uma Ferrari. E aí Esaú dissesse, mas que eu quero mais uma Ferrari? Eu tenho 40 na minha garagem. Pode ficar com a sua Ferrari. Então essa é a ideia do texto, né? Então ele tinha bastante dinheiro e a gente sabe que ele é uma referência daquele que não foi salvo. A Bíblia faz menção específica. Então tem gente na Bíblia que a gente sabe que foi para o inferno. Alguns a gente não sabe. Mas, por exemplo, Esaú, a gente sabe que foi para o inferno. Porque disse que ele buscou lugar de arrependimento com lágrimas, mas não encontrou. Então, ó, condenado. É uma pessoa que você tem certeza que está onde? No inferno. Já está lá, queimando. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Aqui no capítulo 19 de Gênesis, eu já estou nele, né? Os irmãos são convidados a ir comigo. A gente parou no versículo de número 10. Quando os anjos chegam lá para avisar, você já sabe qual é o contexto. Deus avisa Abraão que vai destruir Sodoma. E Abraão sabe que quem morava lá era o seu sobrinho Ló. Ele intercede em favor de Ló. E Deus, então, ouvindo a intercessão de Abraão, envia 2 anjos para salvar a Ló e a sua família. Ló ainda tenta, olha que coisa, Ló ainda tenta falar dessa destruição, trazendo para o nosso contexto. Ló ainda tenta evangelizar os seus futuros, eu não sei como é esse grau de parentesco, mas é genro, nora, não é? Sogro, né? É genro, né? O marido das filhas de Ló seria o que dele? Genro, não é isso? Então, ele tenta evangelizar, ele diz, olha, vai destruir, esses anjos estão aqui para anunciar. Eles dão risada, como a gente vai ver o texto. Então, a sua própria esposa não leva a sério a mensagem, a gente sabe que ela se torna uma estátua de sal. E lá em Lucas 17 tem uma referência expressa. Olha que coisa interessante, uma das poucas vezes que Jesus vai falar, talvez a única, que a gente tem que se lembrar de uma pessoa do Antigo Testamento. Você lê os 4 evangelhos, você nunca vai ver Jesus dizendo, lembre-se de Moisés, lembre-se de Saul. Ele não fala, mas ele diz, lembrai-vos
da mulher de Ló. É a única vez que Jesus diz: se lembre do que aconteceu com essa pessoa no passado. E olha que coisa, o juízo de Deus é algo assim tão poderoso, irmãos. E olha que esse juízo aqui ainda foi parcial. Mas Sodoma e Gomorra, elas ficam na região do que hoje nós conhecemos como o Mar Morto. O Mar Morto é uma região tão inóspita, o clima é tão adverso, é tão difícil. Pra você ter ideia, no Mar Morto não sobrevive nada, não tem nem peixe lá. Foi lá que Deus derramou a sua ira. Se um pássaro, foi uma pessoa que falou isso recentemente, se um pássaro voar muito baixo, é capaz dele cair e morrer. De tão inóspito que é esse local. Ele é pior que um deserto. Foi lá que Deus derramou a sua ira. Só para a gente ter uma noção do que a Bíblia fala acerca desse aspecto de Deus. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Então não suscite a ira de Deus. Não aguce, não desafie a Deus por meio de uma obstinação no pecado, porque você irá sofrer por toda a eternidade. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, porém, versículo 10 do capítulo 19 de Gênesis. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Olha que coisa, Ló tentou salvar os anjos, e foram os anjos que salvaram Ló. Isso é para mostrar como nós somos pessoas. Se não tomarmos cuidado, a gente vai entrar num estado de engano espiritual, e vai acontecer isso com a gente. A gente acha que dá um exemplo, essas tentativas de fazer a igreja inchar, porque eu usei a palavra inchar, porque quem faz a igreja crescer é Cristo, e acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas as pessoas hoje têm uma preocupação muito grande de que a quantidade de ouvintes sentados no banco das igrejas aumente, independente se eles estão ali de maneira fiel a Deus ou não. Então há uma tentativa. Então há várias hoje estratégias de marketing, estratégias psicológicas para atrair as pessoas a se vincularem a uma instituição religiosa com o nome de igreja. Então, eu estava até conversando ontem com uma pessoa que estava fazendo CNPJ e que conhece o irmão do José. E essa pessoa falando, a respeito, não, paga isso, faz aquilo e tal. Eu digo: olha, minha senhora, a nossa igreja é muito pobre. A senhora deve ter um referencial de igreja evangélica muito diferente do verdadeiro. A maioria das instituições evangélicas ganham bastante dinheiro porque elas pregam mentiras. Eu estou meio me ouvindo assim: o que esse maluco está falando assim comigo, né? Porque a ideia das pessoas é isso, que é um bom negócio. Ainda mais quando você se vincula à política, aí você já diversifica o negócio. Você não ganha só nas ofertas e nos dízimos, mas você ganha dinheiro também vendendo o voto dos respectivos fiéis. Então é assustador o que tem virado hoje em dia esse movimento evangélico, totalmente diferente do que a gente lê na Bíblia. Então Ló, ele tenta ajudar, mas os anjos não pediram ajuda de Ló. Os anjos foram lá para ajudá-lo. Então é como às vezes a gente quer ajudar a Bíblia. A Bíblia não precisa da sua ajuda, você que precisa da ajuda dela. A gente quer ajudar Jesus. Ô Jesus, sabe como é, né? Aquela pessoa ali. Meu filho, você quer ensinar Jesus como regenerar alguém? Então às vezes a gente comete essa loucura, essa insanidade, A mesma insanidade que Jó cometeu.
e que ele disse, vou botar minha mão na boca e não vou falar mais nada, que sou eu para dar uma sugestão à sabedoria em pessoa que é Deus. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Olha que coisa. Eu falei aos irmãos na segunda-feira que é muito interessante que a palavra no original, principalmente no original em hebraico, essa palavra, né, quando escrita por Moisés, a ideia é de que as pessoas ficaram cegas pela luz e não cegas. É como quando a gente olha diretamente para o sol e depois a gente tenta olhar para outro local, a gente não enxerga direito. Então essa é a ideia. Aqueles seres, eles não escureceram a visão das pessoas, mas houve uma manifestação de luz tão grande que as pessoas ficaram sem enxergar direito. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação em relação ao evangelho. Quando os evangélicos, de fato são evangélicos, eles exalam 2 aromas somente. Cheiro de vida para alguns e cheiro de morte para outros. Isso é ser cristão. Por isso Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E a luz nem sempre, olha que coisa, vai ajudar outras pessoas a enxergar. Em alguns momentos elas vão ficar mais cegas ainda, como foi o caso de Estevão. Quando Estevão prega, aquelas pessoas viram o rosto de Estevão iluminado. E elas foram alcançadas? Não, elas assassinaram Estevão. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado para que a gente não seja. E essa é a estratégia do mal. A estratégia do diabo muitas vezes é vencer a você e a mim pelo cansaço. Por isso o apóstolo Paulo usa essa expressão em Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque Satanás não vai se cansar de fazer o mal. Ele vai fazer o mal para você, ele vai tentar endurecer o seu coração hoje. Se ele não conseguir, amanhã ele vem de novo. E depois, por quê? Porque ele não tem outra coisa para fazer. O que é que diz em Apocalipse 12? Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele quer você com ele no inferno. E não é para ele fazer você sofrer no inferno. Como muitas vezes, eu acho que 99%, se não 100% dos filmes que retratam o inferno, eles trazem uma ideia antibíblica. É a ideia de demônios fazendo os seres humanos sofrerem. Quando na verdade o inferno é um lugar de sofrimento para os próprios demônios. Talvez até maior para eles. Porque como eles receberam mais, eles sofrerão mais. Pois essa é a lógica de Deus. E ele disse, eu não vou querer ficar lá no inferno sozinho, eu vou levar um bocado comigo. E tem conseguido, infelizmente. Feriram de cegueira. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Olha que coisa. Como é importante que a gente, independente da reação das pessoas, a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas se eu falar do evangelho, as pessoas vão escarnecer de mim, elas vão desfazer de mim. Irmão, você está preocupado com a sua imagem? É sério? A essa altura do campeonato, você está preocupado com o que as pessoas pensam de você? Ou com o que Deus vê em você? Porque Deus não pensa, Ele sabe. A gente é que pensa, né? A gente pensa que está acontecendo isso, pode ser que esteja ou não, mas Deus não pensa desse jeito. Ele sabe o que se passa no nosso íntimo. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém dos teus? Olha que coisa triste, irmãos. Já pensou? Se o anjo chega para mim, e aí, tem alguém aí? Eu digo, rapaz, tem pessoa que frequenta a igreja lá, mas não sei se todo mundo assim vai querer ir. Já pensou? Vamos trazer isso para o nosso contexto. Se fosse nos dias de hoje, e aí hoje fosse o dia da mensagem, ó irmãos, o anjo chegou, o negócio é agora. Quem vai querer ir para o céu? Pastor, eu tô num consórcio aí,
E eu soube que vai ser essa semana. Então, assim, essa sexta, pastor, essa, não garanto, mas assim, de hoje a 15. Porque a gente sempre, quando a gente se vê diante de uma situação que a gente sabe que é verdade, como quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente não vai negar, mas a gente vai tentar procrastinar, como a atitude daquele homem. Ô Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Sabe, Jesus? Eu quero te seguir, Jesus. Eu tô aqui, quero te seguir. Vi lá que para ser esse seu discípulo tem que fazer isso, tem que fazer assim. Então, vi lá o padrão. Eu tava lá no Sermão do Monte, entendi, perdoar, entendi aquilo ali, Jesus. Mas assim, sabe como é? Meu pai tá lá. E assim, ele vai morrer daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos. E eu tenho que estar lá porque vai dividir a herança. E aí, quando meu pai falecer, dividir a herança e tudo assim, tiver certinho, Jesus, ó, vou te seguir. Jesus disse, não, desse jeito eu não quero não. Então, às vezes, a gente percebe que grande parte dos evangélicos, eles estão sempre procrastinando um compromisso mais sério com o Senhor. Por isso que você vê a quantidade mínima de pessoas que têm um envolvimento no ministério. Você vê uma quantidade, talvez assim, maior, de gente que ouve a verdade das Escrituras, a verdade verdadeira, perdoe até a redundância, mas assim, a verdade verdadeira, mas ela não está disposta a fazer aquilo que a verdade verdadeira já convenceu a ela, ou pelo menos aparentemente convenceu. Então a pessoa vai procrastinando enquanto dá, até chegar um momento em que talvez não vá dar mais, mas talvez esse momento não chegue. Talvez você vá procrastinando até o momento da sua morte e condenação. A parábola das 10 virgens, ela tem que trazer para os cristãos nominais, para nós que professamos a Cristo, uma vigilância tremenda em relação a nós mesmos, ao que pensamos de nós mesmos. Porque quando Jesus diz que tinham 10 virgens, ele está nivelando. Ele está dizendo ali, aquelas 10 ali eram crentes do mesmo jeito. É como Jesus quando fala no final do Sermão do Monte, da casa construída na rocha e construída na areia. Se você vai para o original, no grego, a ideia é, essas casas, elas são iguaizinhas, do solo para cima. A diferença está onde as pessoas não veem, que é na fundação. A gente não vê a fundação de uma casa. Então, mas você olha duas casas assim, praticamente iguais. Quando você vê essas casas muitas vezes em condomínios, né? São iguais. Mas tem uma que o vento vai vir e ela vai cair. E outra não. A mesma coisa, aquelas 10 virgens, elas andavam juntas. As 10 pareciam ser crentes, mas somente 5 eram. Só 5 foram salvas. 5 não foram. Então é importante que a gente reflita. Olha que coisa. Toda a família de Ló, só Ló foi salvo. Só Ló. E você percebe que a atitude das filhas de Ló é uma atitude completamente diabólica. A atitude da esposa de Ló é também uma atitude diabólica. Porque é uma atitude de desobediência expressa a vontade revelada de Deus. Qual foi a vontade? Não olhe. E ela olhou. Então é importante que a gente reflita que o que está escrito na Bíblia para o nosso alerta não é uma opção. Eu posso fazer ou não. Não. Você pode fazer ou não. Mas entenda que se você não fizer, você vai colher as consequências. Não é assim, eu não vou fazer, mas eu ainda sou crente. Não, você não é. Você pode ser crente pra gente. A gente vai se olhar e vai se chamar de irmão. Por quê? Porque as coisas que muitas vezes você ainda não faz são coisas que só você e Deus sabem que você já deveria fazer e não faz. Mas Ele sabe. E é diante dele que você vai estar naquele dia. Então disseram,
versículo 12. Tens aqui alguém, eu quero adiantar um pouco do horário, mas dos teus genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faz-os sair deste lugar. Olha a oportunidade. Eu estou indo devagar, irmãos, porque isso daqui, ele é usado como um exemplo em relação à igreja. O que é a igreja? Por isso a igreja é chamados para fora. Por que a gente está sendo chamado para fora? Porque aqui vai ser destruído. Então a gente está sendo chamado para fora do mundo, porque esse mundo vai ser destruído. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. E somente esses que estiverem do lado de fora, do ponto de vista espiritual, fora, o mundo fora do coração deles, é que vão estar salvos. Então aqui ele diz, Ló, se você quiser chamar alguém, pode chamar. A gente percebe no começo desse texto, eu já expliquei na segunda-feira, vou só relembrar, que quando esses mensageiros chegam, esses anjos chegam, Ló estava na porta, e a porta representava que Ló tinha um tipo de cargo nessa cidade, de importância. Então ele era uma pessoa conhecida na cidade. E aí os anjos estão dizendo, se você quiser chamar alguém para sair com você, você chama, porque vai ser destruída a cidade. Faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Irmãos, hoje está até um pouquinho mais quieto, eu acho que é por conta da chuva, né? Mas a tendência, até o final do ano, e esse ano é um ano excepcional no sentido de que tem campanha política, eleições, e tem Copa do Mundo. Então o que você vai ver de maluquice, de imoralidade, de insanidade, de embriaguez, vai ser uma coisa assombrosa. Pastor, isso é uma profecia? Não, irmão, isso é um fato. A gente já sabe que essas coisas vão acontecer. Então eu não preciso de uma bola de cristal e nem de um sonho iluminado para me dizer que isso vai acontecer. A maldade tem se multiplicado. Então aqui a gente entende exatamente que o Senhor está vendo cada atitude dessa. E eu agora vou trazer o contexto para aqui, para a nossa cidade de Salvador. Você acha que a nossa cidade de Salvador, uma cidade de entregue a um ocultismo, a uma devassidão assim, sem tamanho, você acha que isso não está suscitando a ira de Deus? Você acha que cada carnaval que acontece, nesses 7 dias, as coisas que as pessoas fazem, você acha que isso não está enchendo o cálice da ira de Deus? Você acha que não? Então cuidado, irmãos, cuidado. Lá em Apocalipse, a ira de Deus é colocado com essa analogia, um cálice. E cada coisa, cada atitude que o homem faz em rebelião a Deus, vai enchendo esse cálice. E vai chegar um momento em que esse cálice vai transbordar. E aí vem a ira. Por isso, devemos estar vigilantes. Pois vamos destruir este lugar. Versículo 13. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros. Saiu Ló. Ló ouviu a mensagem. Somos nós, você e eu, estamos aqui ouvindo essa mensagem. E de repente amanhã, ou hoje mais tarde, mas vamos imaginar amanhã, você vai se encontrar com alguém amanhã de manhã, não sei se você vai se encontrar com alguém do seu trabalho, na sua família, em uma reunião de família, um aniversário, e você vai ter a oportunidade de dizer como anda a sua alma. Porque vai ter um dia em que os seus dias vão acabar. E aí? Devemos estar conscientes da nossa responsabilidade. No livro de Ezequiel é dito que aquele que Deus nos manda avisar do seu pecado para que ele se arrependa e a gente não avisa, essa pessoa vai morrer em seu pecado, vai ser condenada pelo seu pecado, mas a vida dela vai ser colocada na sua conta como se você fosse um assassino. Você já imaginou? Mas pastor, eu sou uma pessoa de bem, nunca matei ninguém, nem tenho vontade de matar. Mas
um assassinato muito pior do que o físico, é o espiritual. Estevão foi assassinado, não foi? Foi para o céu. Mas uma pessoa que é assassinada espiritualmente, ela vai passar a vida inteira no inferno. E ela vai lembrar de você. E ela vai dizer, fulano tinha uma mensagem que poderia me tirar daqui e não me disse. Ah, mas e a soberania de Deus? A soberania de Deus, irmãos, continua sendo a soberania de Deus. E a responsabilidade do homem continua sendo a responsabilidade do homem. Não podemos jamais imaginar que colocar a culpa das nossas ações em Deus ou no diabo vai dar certo, porque Adão e Eva, nossos pais, já tentaram e não conseguiram. Foi assim. Quando Deus pergunta, e aí Adão, foi por quê? Foi o Senhor. Foi o Senhor, Deus. O Senhor me deu essa mulher, a mulher comeu, me deu, eu comi também. Eva, e aí? Foi você que foi lá e influenciou seu marido, não foi? Não, foi o diabo. O diabo veio e me influenciou, aí eu caí. Justificou? Não. Então é importante que a gente tenha esse alerta, para que a gente leve mais a sério as nossas escolhas. Ah, pastor, mas a minha vida é tão difícil. E você imaginou que ia ser fácil? Quem te enganou? Quem disse que quando você for cristão, sua vida vai ser muito mais tranquila? Alguém te enganou, então. Não foi aqui. Porque aqui a gente já ouviu várias vezes das aflições que o justo irá passar. Pedro faz uma referência muito clara de que o justo é salvo debaixo de muitas dificuldades. O apóstolo Paulo, irmãos, no livro de Atos, capítulo 14, ele vai, depois da primeira viagem missionária, ele volta pelos lugares em que ele havia evangelizado, e ele vai passando naquelas cidades e dizendo, e aí, você é crente, né? Se lembre que o caminho que é estreito vai estreitar mais ainda e que, é por aí. Avisando que debaixo de muitas dificuldades nós iríamos entrar no céu. Está escrito lá em Atos. Mas hoje em dia a gente vê um movimento evangélico caminhando numa direção contrária. Venha para Jesus que a sua vida vai ser sua alegria. Vai ser só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. A luta acabou. A luta acabou? Como assim? Começou! No momento que você disse sim ao Senhor Jesus e não ao mundo, a luta começou. Satanás colocou um alvo bem grande nas suas costas e você tornou-se inimigo do mundo. Se você é amigo de Deus. Se não, é o contrário. Você é amigo do mundo, mas você é inimigo de Deus. Então saiu Ló a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas. Estavam para casar com as suas filhas. Não eram casados ainda. Estavam prometidos. Por isso a expressão casavam-se e davam-se em casamento. Então elas haviam feito esse pacto, mas ainda não haviam consumado. Porque o Senhor, versículo 14, ele se voltou a essas pessoas que estavam para casar com suas filhas e disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha que coisa interessante. Ló fez o certo, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que repetir exatamente o que está escrito na Bíblia. A gente não tem que tirar nada e nem acrescentar nada. E o que a gente tem percebido hoje é uma adulteração do Evangelho. Paulo já falava sobre isso. Ele diz, eu não adultero o Evangelho como alguns fazem. Porque desde a época de Paulo, primeiro século, as pessoas já pegavam as falas de Cristo e, não, isso daqui é bom, eu vou usar, não, isso daqui não, isso daqui eu não quero. Paulo diz, não faça isso não. 1 Coríntios 15 ele diz, o Evangelho salva se você guardar ele exatamente como recebeu. Se você tentar mudar, aí já não salva mais, aí condena. Porque está adulterado. E olha que coisa. Vai destruir a cidade. Ponto. Qual foi a reação? Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Já pensou? Achou que Ló estava contando uma piada. Ló
disse, vai destruir a cidade. E é o que a gente fala hoje em dia. Às vezes a gente chega para alguém, eu particularmente já passei por essa experiência dezenas de vezes. Quando eu falo para as pessoas que eu acredito no céu e no inferno, as pessoas dão risada. Então, alguns chegam até a dizer assim, então eu estou mal, né? Se sua consciência te acusa, quem sou eu para dizer o contrário? Então, as pessoas acham que o que a gente está falando aqui é brincadeira. É motivo de risada. Foi assim que reagiu um cientista muito respeitado no meio científico, escritor de um livro chamado Deus, uma Ilusão. Esse cientista, quando estava em um programa de auditório famoso, ele foi questionado, vem cá, e se naquele dia você se vê diante de Deus, o que é que você vai dizer para ele? Eu vou dizer, bem Deus, eu sou um cientista e não existiam fatos que comprovassem a sua existência. Você acha que esse homem vai dizer isso? A terra e o mar fogem de medo de Deus. Os demônios temem e tremem. E esse verme, ele diz, não, vou falar para Deus assim, sabe? De igual para igual. Não existia um Deus assim, sabe? Argumentos convincentes da sua existência. Você acha mesmo? Você que já leu Lucas 18, Lucas 16, foi isso que aquele rico disse? Ou ele pediu uma gota de água do inferno? Então, cuidado, irmãos. A gente tem vivido num tempo, e uma mensagem aqui mais especificamente aos mais jovens. Parece que as nossas ações não vão gerar consequências. Quando muitas vezes a gente já está colhendo consequências das ações que fizemos no passado. Então devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Muito cuidado. Pois elas irão nos levar a algum lugar. E nem sempre vai ser bom. Depende do que você plantou. Olha que coisa, no versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. Por que essa necessidade? A ideia é, eles apressaram Ló. É como eu e você. A gente está ouvindo a mensagem de que o nosso tempo aqui na Terra é breve, que a gente tem que remir os tempos, aproveitar cada segundo, a volta do Senhor está próxima, devemos pregar o Evangelho, viver o Evangelho, buscar uma edificação espiritual para a gente, para aqueles que são nossos irmãos em Cristo, fazer tudo isso para a glória de Deus em Cristo, mas parece que a gente acha que a gente tem tempo. Então assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas assim, já olhei na minha agenda, essa semana não dá. Paulinho, você tá aí, trabalhou hoje, não foi, filho? Não. Hoje trabalhou não? Trabalhou ontem? Trabalhei. Quantos enterros? Ontem teve uns 8, mas... 8 enterros. Então você imagina essa pessoa que Paulinho enterrou ontem. Ela começou a semana dela e disse assim, não, essa semana eu vou no dentista, essa semana eu vou trabalhar, tal e tal horário, essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu vou almoçar nesse restaurante. Será que tinha no dia dela e na quinta-feira eu vou ser enterrado tal hora? Se você pegasse a agenda dessa pessoa, tinha isso? E tal horário eu morro e tal horário eu sou enterrado. Será que tinha isso? Mas aconteceu. Essa pessoa não está mais no nosso meio. Ela já está agora diante do juízo. Cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. É impressionante, a gente não coloca isso. Por isso que Tiago fala dessa insanidade de pessoas que fazem os seus cálculos sem colocar na equação a soberania de Deus. O homem diz, eu vou negociar 1 ano naquela cidade e terei lucros. Como você sabe? Você vai ter 1 ano naquela cidade se você não pode saber se você vai estar vivo amanhã.
A ideia não é que você não faça planos, mas a ideia é que você entenda que, independente dos seus projetos, a sua prioridade tem que ser Cristo. E quando a vontade de Cristo estiver contra a sua agenda tem que ser alterada para o seu próprio bem. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque os genros já tinham dito: não vou, tá maluco? E aqui a gente vê outro princípio. Olha que coisa interessante. Todos os princípios que a gente vai aprender lá no Novo Testamento. O que é que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Não dê pérolas aos porcos. O que foi que os genros de Jó fizeram? Desprezaram a mensagem. Uma mensagem que salvaria eles. Eles seriam salvos. Mas eles preferiram escarnecer. Essa é a ideia de porcos. Os cães são aqueles que se voltam com raiva. Seriam essas pessoas que tentaram violentar. Mas a ideia dos porcos é alguém que você divide e vai dizer: não, eu gosto de Jesus, mas também vocês são fanáticos demais. Ha, ha, ha. Não vai insistir com uma pessoa dessa. A pessoa quer acreditar nas suas próprias invenções. A gente tem um campo missionário muito grande. E a gente fica muitas vezes dando pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Por quê? Porque a gente tem preguiça de sair da nossa zona de conforto para cumprir a missão que nos foi dada. Então assim, eu prefiro ficar dando pérolas aos porcos dessa região do que sair da minha zona de conforto daqui e evangelizar aqui, embora Deus tenha me dito que aqui tem pessoas que são dele e que ele quer que se pregue a mensagem e essas pessoas ouvirão e serão salvas. Mas isso vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Não foi o que aconteceu, por exemplo, com o irmão José tem pregado com Jonas? Jonas vai para Nínive. E a gente, se você estuda o Antigo Testamento, você vê que Jonas não tem nenhum problema de profetizar para Israel. Está em 2 Crônicas, parece 14:25. Jonas era profeta de emprego. Olha, Israel vai crescer, vai prosperar economicamente. Não tinha problema nenhum de anunciar a vontade de Deus em Israel. Mas quando ele disse é para anunciar em Nínive, aí Jonas disse: aí não, aí manda outro, eu não vou não. Que nada, Nínive. Vai me tirar da minha zona? Não, aqui eu estou no emprego. Estou para fazer um concurso. Acabei de ser contratado. Sou de carteira assinada. Então, só pegando os exemplos que eu estou vendo aqui. Então você vai ver a pessoa diga: agora, Deus. É, agora. Quando foi que o Senhor disse para Abraão sacrificar Isaac? Quando Isaac já tinha crescido. O relacionamento de pai e filho já estava no nível que Deus diz: o filho que tu amas. Não é que Abraão não amava Ismael. Amava e ele sofreu quando teve que mandar Ismael embora com a mãe. Mas o relacionamento que ele tinha com Isaac era abençoado por Deus. Só que o filho que tu amas, você vai sacrificar agora. Então, é nesse momento que é sacrifício. É como uma pessoa chega para você e diz assim: olhe, se você de fato ama a Deus, não coma mais jiló. Quem aqui gosta de comer jiló, irmão? Você gosta de comer jiló ali? É mesmo. Rapaz, Deus é na sua vida. Então, é com exceção de Aline, né? Mas se alguém chegar para você: você vai parar hoje de comer jiló. Você diz: eu paro. Mas se chegar, eu não sei como é o gosto, mas a maioria das pessoas, chegasse hoje para você e dissesse: você vai parar hoje de comer açúcar. Qualquer coisa que tem açúcar. Pastor, mas tem que ser hoje. E tem que ser para sempre. Não tem assim um dia do lixo. Assim, ó, eu fico um mês sem comer açúcar, 15 dias, aí tem um dia que também eu como açúcar de 0 hora até 24 horas. Até ficar passando mal no hospital. Excesso de glicose no sangue. Então se ele dissesse: parou açúcar para você. Mas Deus,
É sério? Ah, o açúcar. Pode ser outra coisa, não pode trocar açúcar por sal. Porque pra mim é melhor. Mano, não é o que é melhor pra você, é o que ele mandou. Parece que a gente está no balcão de negócios com Deus. O movimento evangélico transformou a igreja nisso. A gente está no balcão de negócios, daí que surgem as questões como campanha. E aí, Deus, estou precisando de uma bênção. Como é? 7 sextas-feiras? É 7, né? Então na 8ª sexta-feira a bênção chega. É assim, Deus? Então pronto, pacto fecha aqui minha mão, Senhor. Deus não está fazendo negócio. Ele não barganha. Ele não precisa de você nem de mim. É a gente que precisa dele. E às vezes a gente pensa que quando a gente diz assim, não, Deus, é porque agora essa coisa eu estou ocupado, mas depois. Não, depois. Quem sai perdendo é você. Não é Deus. Deus nunca sai perdendo. Ao amanhecer, os anjos pegaram a Ló e disse, bora, pega a tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Ló, eu tô falando é sério, Ló, bora! Rápido! Porque isso é uma coisa que crente, principalmente quando ele é um crente assim, que acredita na soberania de Deus, a gente diz, mas Deus está no controle, mano. Essa frase, Deus está no controle, não é para dizer que você pode deitar, dormir, acordar a hora que quiser, comer o que quiser, não. Essa frase, Deus está no controle, é, vamos lá, vá fazer a vontade de Deus, e se alguém tentar te matar, Deus está no controle. Vá lá fazer a vontade de Deus, e se por acaso você chegar em casa e não tiver nem um pão duro para você comer, só um copo de água, Deus está no controle, aleluia. E se você voltar para casa hoje e não conseguir dormir, os olhos ficar assim até 5 da manhã, Deus está no controle. Mas a gente gosta de dizer, Deus está no controle, assim, eu vou ficar na minha preguiça, assistindo o que eu quero assistir, fazendo o que eu quero fazer, e Deus está no controle. Deus está no controle. E você está condenado. Porque Deus está no controle não é um incentivo ao pecado, mas é uma motivação à obediência. Parece que a mensagem mudou. Não, ela não mudou, ela continua a mesma. Então aqui, versículo 16. Como, porém, se demorasse? Eu podia dizer isso aqui da gente. A gente está se demorando, irmão. Quem foi que você evangelizou essa semana? Como é que está a sua vida de oração essa semana? Como cresceu o seu conhecimento de Deus por meio da Bíblia essa semana? Seu relacionamento com Deus está mais íntimo essa semana? Então você está se demorando. Por quê? Quer dizer que a semana passou e para você é como se ela não tivesse passado. O cristão, irmão nosso passado disse, quando eu passo um dia longe da Bíblia, é como se aquele dia não tivesse existido. A gente tem esse sentimento? Como porém se demorasse, pegaram no... Ó, a ideia aqui, irmãos, é mais ou menos assim, saiu puxando o Ló pelo cabelo. Pegando, porque se Deus não fizesse isso com a gente... Não, porque assim, ou sempre pelo amor, ou pela dor. Não, meu irmão, Deus arranca você pelo cabelo, ou você estava ainda no pecado até hoje. E ainda defendendo o pecado, que é o pior. Deus trouxe a gente pela sua força. Glória é o que a gente chama de graça irresistível. A graça é irresistível. Por quê? Porque a gente tentou resistir. É como um cabo de guerra. A gente tentou puxar para o nosso lado, mas Deus foi mais forte. Aleluia. Glória a Deus. É como aqui o caso de Ló. Ló sabe que vai ser destruído. Ele já tinha até falado com o Gê, já tinha evangelizado. Mas ele mesmo estava, será que vai ser assim tão rápido como esses anjos estão dizendo? Esse camarada apressado. Chegaram ontem e já está querendo que a gente corra hoje. Era eu com uma feijoada. Uma feijoadinha. Ainda mais foi de noite. Abençoar. Para dormir bem e acordar melhor. Aleluia! Aleluia, para mim. O irmão Quinho, que está ali em pé, meu filho, depois da feijoada, ele já tinha entrado no banheiro umas 10 vezes nessa altura. Ó, Senhor Jesus.
E aqui ele continua e diz assim: olha, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, saiu puxando, pegou pela mão e disse: bora Ló, é agora. Mas o bonito aqui é que Ló foi. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo o Senhor é o quê? Misericordioso. Porque Ló era justo? Bem de longe. Ló era justificado. Olha a diferença. A graça do Senhor havia alcançado Ló. Mas Ló não tinha justiça. E a gente vai perceber que até o que intercedeu por Ló, quem foi? Eu não tenho tempo de pregar o capítulo 18 para vocês, mas vocês vão ler em casa. Capítulo 18, Abraão está intercedendo por Ló. Senhor, se tiver 50 justos e 40 e até chegar a 10 justos. Mas o próprio Abraão é confrontado com a sua indignidade diante de Deus no capítulo 20. O que ele faz no capítulo 20? Ele mente para tentar salvar a sua vida. Ele chega num determinado local, o pessoal olha para Sara, vê que ela tinha uma beleza, né? Que até hoje não tem como se explicar, a não ser o poder de Deus de fazer o que quer. Uma senhora de idade, mas a beleza de Sara era algo assim tão fora do comum, que o rei da cidade falou: eu quero me casar com essa mulher. E Abraão disse: não, tudo bem, pode casar, minha irmã. Irmão, quebra a sua esposa! Se apaixonado por ela. Que não, vamos me matar. Umas vezes a gente aqui corajoso: não, sou crente, eu sou evangélico. Esse negócio vai fazer evangélico, não suporto. Você é crente. Crente verdadeiro. Sou crente, pai. Eu crente para o que deve é. Vamos. Já tem uma passagem. Semana que vem a gente vai passar uma semana na Síria e uma na Líbia, evangelizando. Amém? Aleluia. Ali, vamos lá? Evangelizar numa praça lá onde o Estado Islâmico está. Os facão assim. Só esperando a gente terminar de falar. E afiando, você pregando e afiando. E ele fazendo a conta aqui do seu pescoço. Não sei se esse facão dá para arrancar de uma vez só. Você vai? E pregar aqui, tranquilo, né? Chegar em casa, o máximo que a gente pode fazer é pegar um ônibus. Porque o ônibus demorou. O metrô, chuveiro. Facão. Degola. Queimado. Porque estava pregando o evangelho. Semos crentes, tudo! Será que semos mesmo, meu irmão? Então, será que a gente não está demorando em cumprir o ID? Como se demorasse, pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Acabou! Estamos salvos. Não. Às vezes a gente tem essa impressão. A gente conhece a mensagem da graça que nos perdoa dos pecados. A gente se batiza. A gente começa a ter, um relacionamento com o Senhor Jesus e acha que é só isso. Não, meu filho, é o começo. É o perigo da gente achar que acabou antes do fim. No jogo de futebol tinha um jogador famoso que ficou, célebre a sua frase: o jogo só acaba quando termina. Então, a gente precisa se lembrar como cristão que só acaba quando termina. Não, mas Ló está salvo, saiu da cidade. Saiu os 4. Foram salvos os 4? Não. Havendo levado para fora, disse a eles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás. Vocês são crentes, foram batizados, creram na mensagem do Senhor Jesus? Cremos. Então, já que vocês nasceram do alto, busquem as coisas que são do alto. Eu não sou mais do mundo, busquem as coisas do alto. E aqui ele diz: não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não
pereças. Parece que estava falando para a parede. É a mesma coisa quando a gente fala. Eu gosto sempre de repetir esse versículo, porque dificilmente a gente não cai em transgressão nesse versículo pelo menos uma vez por dia. As más companhias corrompem ou pervertem os bons costumes. As más companhias hoje, irmãos, não é só você andar com alguém, você ser seguidor de alguém no YouTube, é uma companhia sua. Você botou o sininho. Se você botou o sininho, toda vez que aquela pessoa postar um vídeo, você vai ser avisado. Você está acompanhando aquela pessoa. Você está acompanhando aquela pessoa no... Como é o nome daquele outro? Instagram. As más companhias. Como são as suas companhias nas mídias sociais? E pastor, e contra? Pensei que eu tô contando não. Pensei que era má companhia no sentido de andar. Eu só acompanho no YouTube. YouTube conta? Tube conta. Tube conta tudo. Cuidado com o Tube. O Tube não está brincando com você. Então aqui, continua. Eu já quero caminhar para o final. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Olhe como a gente é incrédulo. O apóstolo Pedro vê o Senhor Jesus andando sobre as águas. Mas todo mundo, inclusive Pedro, quando viram Jesus sobre as águas, pensaram que era o quê? Ghostbusters. Um fantasma. E ficaram com medo. Só não saíram correndo do barco porque eles não andavam sobre as águas. E eles ficaram morrendo de medo dentro daquele barco. Aí Jesus disse: não fique com medo, sou eu, Jesus. E aí Pedro gritou: é mesmo, Senhor Jesus? Se é o Senhor mesmo, deixa eu e aí ter com você. Como se Jesus, vamos imaginar, aqui sou eu, incrédulo, no barco com os discípulos, e Jesus é o irmão José ali, ó, com o Quinho ali fora. Essa distância assim. É o Senhor mesmo, Jesus. É, sou eu. Se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí. E aí Pedro, ó, imagine. Eita, não afundou não. Ele pisou na água e a água não afundou. Aí deu outro passo e rapaz, não afundou não. Aí veio o vento contrário e ele ficou o quê? Com medo. E aí Jesus estava andando, continuou andando, e Pedro fez o quê? Me emergiu. Mas deu tempo de gritar. Salva-me, Jesus! E você disse assim: rapaz, que pastor gritante. Meu irmão, você acha que Pedro gritou nessa voz que eu gritei? Eu gritou 10 vezes mais alto. Você nunca se afogou então. Então Pedro deu um berro. Jesus disse: tá bom, venha. Mas ele diz: homem de pouca fé. E aqui a referência. A gente vê, Ló já tinha, o anjo está lá, salvou Ló. Mas rapaz, vai no monte. E o monte é seguro. Irmão, onde Deus te colocar é seguro. Mas olha a compaixão. Versículo 20. Eis aí uma cidade, perto da qual eu posso fugir. É pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe quanto a isso: estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te dela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Quem já leu o livro do Apocalipse, quem acompanhou o estudo do irmão José, pode perceber como há uma sequência lógica no livro do Apocalipse, de que assim, o juízo é anunciado. E os eleitos de Deus, eles são, a expressão é essa, eles são selados. A ideia de selo é a ideia de propriedade, mas também a ideia de proteção. É como lá na Páscoa do Egito, se lembra? Eles colocaram o quê? O sangue do cordeiro na porta.
E aquilo fazia com que, quando o anjo da morte passasse por cima. O nome Páscoa significa passar por cima. E não entrasse na casa e matasse o primogênito, como tinha sido anunciado na última praga. Então aqui a gente percebe como nós devemos tomar cuidado com a nossa incredulidade em relação às promessas de Deus, principalmente a promessa de estarmos seguros nas suas mãos. Você não vai morrer pela falta de perícia de um médico. Você vai morrer porque Deus determinou os seus dias antes do seu nascimento. Não pare de desespero. Que agonia. Agora menos está mais tranquilo. Mas antes, irmão, eu particularmente tenho rinite. Irmão, eu ficava com medo de dar um espirro. Porque na época do Covid, se você desse um espirro, as pessoas saíam correndo. Parecendo que você estava lá, você ia matar ela. Que loucura, né? E, sabe, uma das coisas que me deixou mais triste é que essas pessoas que são doutores em teologia, e alguns deles dão aula de história da igreja, se esqueceram da história da igreja. Teve épocas de pragas que acometeram a sociedade, principalmente na Europa. Pragas de determinadas epidemias, né? E os crentes iam para lá. Todo mundo fugia e os crentes iam para lá, mesmo sabendo que podia contrair a enfermidade e morrer, como muitos contraíram e morreram. Mas eles eram crentes. E eles viram naquela adversidade uma oportunidade de evangelizar e de mostrar o amor de Deus e de principalmente mostrar que o reino deles não era deste mundo. E eu vi gente falar sobre isso antes da Covid. E na Covid fechou a igreja. Mas gente, mas quando estava dando a aula de teologia já quase chorou. Porque no passado os cristãos fizeram isso, incitavam. Eu digo, sim, mudou, foi. E o que foi que mudou agora? O teatro acabou, foi? Você percebe que era teatro. O irmão José ficou de Covid. Quem foi visitar o irmão José? Só a comida. Parecia que o irmão José era um animal de estimação, tipo aquele hamster. Que você bota a comida na porta e sai correndo. Eu lembro até hoje de uma cena. Tá eu e o irmão José lá na loja, né? E a porta lá que ele não sabia fechar direito, era aquilo que tinha que fechar a porta por dentro, por fora e se trancar lá. Aí o bichinho lá com... Mas não daquilo. Que você bota comida em gelo, conserva, né? Conserva comida. Tipo um isopor, né? Mas não é isopor não. Térmica. Uma térmica, né? Que alguém tinha levado comida pra ele. Em cima dos colchão, meu filho, cheio de resto de comida. Nossa, e a Covid dele, né? Pela graça de Deus, diferente da minha, foi assintomática. Ele não teve nada, não teve filho, febre, essas coisas. Não, foi só fome mesmo, né? Na maioria das pessoas não tem nem fome, né? Diz que não tem fome. Lá dele precisa ser estudado. Então a pessoa, às vezes crente, o irmão sabia que o irmão já estava lá na loja, atravessava a rua. Vou pegar essa enfermidade, até doido. Então, mas o reino de Deus, se você pregar do céu, essa pessoa até chora. Mas você não acredita no céu. Você já mostrou isso. Essa pessoa pode se arrepender? Pode. Pode se arrepender e ser salvo? Claro que pode. Mas eu ouso a dizer que a maioria não se arrependeu ainda. E talvez não haja tempo mais. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente tem vivenciado esses dias. Como nos dias de Ló é a gente. Então uma pessoa estava com um dos pregadores do passado. A gente ouve os sermões dele e lê sobre a biografia dele. Se eu não me engano o nome dele, José pode me corrigir, David Brainerd. Ele morreu de tuberculose. Estava tendo um surto de tuberculose.
E ele foi pregar justamente nesse lugar. E avisaram, vem cá, está tendo surto de tuberculose lá. Você pode pegar tuberculose e morrer. Ele foi, porque era a vontade de Deus que ele pregasse para aquelas pessoas. Ele pegou e morreu. E ele está onde? Você acha que ele está onde? Quando o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, ele foi avisado antes. Você lembra? Olha, o dono desse cinto vai ser preso. E aí as pessoas começaram a dizer, Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, você vai ser preso lá. Mas como eu posso fugir da vontade de Deus? Mas Paulo, não vão só lhe prender, vão lhe bater também. Mas a vontade de Deus. Parece que a gente tem um sentimento de autopreservação que tem nos afastado da vontade de Deus. É impossível você amar Deus acima de todas as coisas se você ama mais a você mesmo. Jesus diz isso em Lucas 14. Aquele que ama mais. E aí a gente fala, né, porque está lá. Pai, mãe, mulher, filhos, filhas, esposa, marido. E a sua própria vida não é digno de mim. E parece que o momento que a gente vive agora na igreja é um momento assim, completamente estranho ou indiferente a isso, porque a mensagem dos púlpitos hoje é: você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se valorizar. Mulheres, eu vou trazer aqui, como é o nome? Uma linha de cosméticos da Rainha Esther. Aleluias! Homens, tem um suco que é feito de um maracujá da, como é o nome? Do mato. Você vai ficar forte igual a Sansão. Aleluias! Parece que é isso que a gente quer. Ninguém quer ser parecido com Jesus. Carpinteiro pobre, morreu na cruz, rejeitado até pelos seus amigos. Não, eu quero ser famoso como o rei Davi, forte como Sansão. Eu quero ser como Abraão. Aleluias, Abraão. Não, irmãos, a gente tem que querer ser como Jesus. Ele é a referência. Só Ele é a referência pra gente. Parece que a igreja tem se esquecido disso. De propósito. Então ele diz aqui, versículo já concluindo, versículo 23, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, a cidade que ele pediu para ir, o nome era Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. Então foi uma chuva de meteoros. Irmão, o Senhor fez chover enxofre e fogo. Não, pastor, mas isso é chuva de meteoros. Então chama de chuva de meteoros. Eu vou chamar de quê? Enxofre e fogo. Porque, sabe, é uma necessidade das pessoas quererem a aceitação dos cientistas, né? É como se a gente precisasse do visto deles para o que a gente prega faça sentido. Mas fez chover fogo e enxofre, mas não tem lógica. Só caiu fogo e enxofre numa partezinha pequena assim, não tem lógica. Fique você com a sua lógica. A minha lógica vem da Bíblia. Então, nós cristãos não precisamos da aceitação da intelectualidade do mundo para que o que está escrito na Bíblia seja crido. Não. Absolutamente não. Fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E agora, o versículo que Jesus vai mandar a gente lembrar. A gente ainda vai chegar lá, se Deus quiser, no futuro, domingo talvez. A mulher de Ló olhou para trás. Parece aqui que já estava todo mundo o quê? Em segurança. Eles já tinham chegado em Zoar. Então assim, o que foi que Ló disse? Se eu e minha família, se a gente ficar no monte, é inseguro, é um monte. Pode ser que caia alguma fagulha de fogo lá e pegue a gente. Deixa a gente ir para uma cidade menorzinha, que não está debaixo do juízo de Deus.
E aí a gente fica seguro naquela cidade. Você deixa, seu anjo? Deixa, vá, pode ir. Aí chegou na cidade, parece que a gente tá o quê? Seguro. A gente sendo crente, estamos tudo seguro. Aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Quanto mais alto, maior é a queda. Pastor, isso não está na Bíblia, realmente. Está na Bíblia, quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso devemos tomar cuidado. À medida que nós progredimos na caminhada da fé, devemos tomar um cuidado ainda maior, porque a possibilidade de cair é grande. E a queda machuca. Não pode ser que arda, não. Arde. Dói. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E olha que coisa interessante. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Você escolhe o que você vai plantar, mas você não escolhe o que você vai colher. Não, pastor, na Bíblia diz que eu plantar eu vou colher. É isso mesmo. Mas o que eu estou dizendo é, você escolhe quando você desobedece, mas você não escolhe as consequências da desobediência. Por exemplo, Davi. Será que se Davi soubesse antes, olha Davi, se você tivesse relacionamento e matar o marido da mulher que você adulterou, eu vou matar 4 filhos seus e a sua própria família vai se levantar contra você. Davi não imaginava que as consequências seriam essas. Sansão não imaginava que as consequências seriam as que ele sofreu. Abraão não imaginava que a consequência de se relacionar com Agar seria esse conflito entre islâmicos e cristãos e judeus até hoje. Porque tanto os judeus quanto os cristãos, eles vêm da descendência de Isaac. Se você pegar o Alcorão, o que os islâmicos dizem? Quem é detentor da promessa? Ismael. Porque o mais velho, Isaac, é um ladrão, roubou 2 filhos de Abraão brigando. Porque Abraão não soube esperar o tempo de Deus. Um conflito existencial do mundo, que é essa guerra entre os islâmicos e os cristãos e judeus, porque Abraão não soube esperar a promessa de Deus. A gente escolhe desobedecer. Deus diz, não faça isso. Você, mas eu vou fazer. No máximo que Deus vai fazer comigo é, sabe, me botar uma doença, assim, quem sabe, sei lá, pneumonia, eu fico uns 2 dias internado e aí depois eu tenho alta. É isso que você pensa? Como eu disse, parece que a gente está no balcão de negócios. Então eu desobedeço aqui, Deus me corrige ali, né? Porque assim, o filho ele corrige, eu sou filho. Eu não sou inimigo, né? Então assim, ele vai me corrigir, eu sei. Mas a correção vai ser, sabe? Não. A correção vai ser de um jeito que você vai entender que era muito melhor você não ter pecado. Isso, não brinque. Ela foi avisada. Não olhe para trás. Mas se eu vou olhar, o que vai dar? Já estou salvo, estou em Zoar. Já estou salvo, sou crente, sou evangélico. Já conheço o catecismo de Westminster. Já conheço os 5 pontos da reforma protestante. Eu conheço as doutrinas da graça. Eu sou cristão, tenho até cargo na igreja. Aleluia! Eu salvo, Zoar. Eu e Zoar. Não, Zoar não te salva. Eu e você só vamos estar salvos quando a gente chegar no céu. Até atravessar o portão do céu é perigoso pra gente, aqui na terra. Giovanni entendeu isso assim como poucos. Por isso ele coloca, né, o obstáculo mais difícil, você que leu o Peregrino ou assistiu, é justamente quando ele está pertinho do céu, que tem aquele rio que ele tem que atravessar.
E aquele desespero que ele acha que vai se afogar. Porque é isso, irmãos, até o último minuto a gente está lutando contra a nossa incredulidade, contra os enganos de Satanás, contra o engano do nosso próprio coração. E concluindo aqui, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. Tendo levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera, na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu a terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. É por isso que o apóstolo Pedro, e eu quero concluir com os irmãos agora, fazendo só uma leitura e uma aplicação final, em 2 Pedro. Amém? Amém. Todo mundo seguro em Cristo. A gente nunca vai estar seguro no mundo. A maior fortaleza do mundo, o Fort Knox, nos Estados Unidos, onde se guarda o tesouro dos Estados Unidos, todo o ouro americano, né, que sustenta o dólar, está lá num lugar chamado Fort Knox, nos Estados Unidos. Diz que é um lugar muito seguro, talvez o lugar mais seguro do mundo. Não é. Diz que na Casa Branca tem um bunker que resiste até a bomba atômica, e o presidente dos Estados Unidos é levado para lá se ele estiver em alguma situação de risco. Ali também não é seguro. Seguro é estar do lado de Jesus. Amém. É o único lugar seguro. 2 Pedro, todos acharam? Amém. Só para avisar, é no Novo Testamento. Gênesis no Antigo, 2 Pedro, Novo, amém? Aleluia. Amados, versículo 5, 2 Pedro 3,5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu a água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. É no tempo de quem aqui? Noé. A gente não estudou Noé recentemente? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. E a gente já viu o que acontece, pelo que aconteceu com Sodoma e Gomorra na época de Ló, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que o Senhor, ou que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A ideia é: o relógio de Deus não é o nosso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Em nome de Jesus, irmãos, você está avisado. Viva em um santo procedimento, piedade, esperando e apressando, como aqueles anjos fizeram com Ló, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, nós, amém? É nós ou não? Amém. Semos nós? Amém. Você diz assim: vai todo mundo ganhar 1 milhão, aleluia! Semos nós? Amém. Somos nós? Amém. Aleluias. Nós, porém, segundo a sua promessa. Quem aqui confia na promessa de Jesus? Confia, irmão. Não acredite no cão, não. Ele é mentiroso. Ele enganou até os anjos que acreditaram nele.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus. É a nossa casa. Novos céus e nova terra. Eu e você jamais iremos nos sentir em casa nesse mundo. Porque se isso acontecesse, era para a gente ficar preocupado. O sentimento que a gente tem que ter é como eu ouço de alguns irmãos e eu fico até feliz no meu íntimo, né? Pastor, eu me sinto assim como um peixe fora do aquário. Aleluia! Ô bênção! Porque tem que ser assim mesmo, a gente não é desse mundo. Mas pastor, é porque a maioria das pessoas da minha idade quer fazer isso e aquilo. Eu penso isso para a minha vida. Graças a Deus. É isso mesmo. Novos céus e nova terra. Onde que a gente vai morar? Nos quais habita justiça. Jesus Cristo comprou a nossa morada. Ele comprou com seu sangue. Ele selou o nosso caminho com o seu sangue. Por isso você pode acreditar, irmãos. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não brinque com as coisas de Deus. Não ache que você sabe mais do que a Bíblia. Não ache que você pode manipular a Bíblia segundo os seus propósitos egoístas. Tome cuidado. Porque, mais uma vez, você está sendo julgado. Como assim, pastor? A ocasião de começar o juízo já começou. Mas como assim? Não estou vendo fogo cair, pastor. Começou o juízo? Começou. Por nós. Um exemplo. O juízo de Deus para os falsos crentes, os falsos mestres. Já é o juízo de Deus. Já começou. Nós já estamos em solo sagrado e por isso as nossas cobranças são muito maiores do que quem está no mundo ou quem está numa falsa igreja. Tome cuidado, irmão. Para que a gente não se veja numa situação semelhante à da mulher de Ló. E eu já quero findar aqui, mas eu preciso dar esse alerta a vocês e a mim. Não sucumba diante da sedução do mundo. Quando eu ainda não conhecia o Senhor Jesus, eu tinha um amigo que era da mesma área que eu. E ele gostava muito de pescar. Pescar em alto mar. E ele investia recursos nesse hobby que ele tinha, pescar. Uma vez eu vi os instrumentos de pesca dele, não caros, não são esses instrumentos de pesca que a gente vê pessoas usando aqui, não. Existem instrumentos de pesca que são muito caros, né? Pessoas que pescam nesses barcos caros, no mar aberto. E ele me mostrou uma vez uma isca de pescar, uma determinada qualidade de peixe, né? E essa isca era grande e ela era no formato de um peixe bem fluorescente, bem chamativa e bem cara. A ideia é que iluminasse mesmo quando fosse lançada no mar. Pastor, porque o senhor está falando de pesca, porque Satanás está querendo pescar você e a mim agora. E ele vai usar o que chama a nossa atenção, como usou a esposa de Ló. Eu não posso levar Ló, mas eu vou levar a esposa dele. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Quando a Bíblia avisa, é para o nosso próprio bem. A ideia de que ser um cristão bíblico me impede de fazer tantas coisas para a sua segurança.
É como uma pessoa que diz assim, eu me sinto assim tão mal usando o cinto de segurança. Eu queria andar de carro sem cinto de segurança. Para quê? Para morrer quando bater? Aquilo é para o seu bem. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele está com a isca dele agora. Você vai sair da igreja e talvez a isca já esteja na sua mente. E você já está assim, ó. É só terminar o culto, que eu vou pegar aquele peixe luminoso. Eu nem sabia que ele existia. E você sabia, irmãos, que a isca, a cara do peixe, parece que o peixe está doente. E é de propósito. Eu também perguntei isso. Por quê? Porque o animal predador, quando ele vai até a presa, ele não quer uma presa que tem a cara de que é forte. Ele vai naquele que tem uma cara de fraco, porque ele crê que ele vai pegar mais facilmente. Então, é aquela cara de peixe doente assim. Aí o peixe maior, né, o grandão, diz, hoje vai ter um jantar maravilhoso. Sempre que o jantar vai ser isso. A isca está lá. Sabe, a principal isca que Satanás usa para pegar você? Os seus sonhos. Mas eu sempre sonhei com isso. É verdade, mais um motivo para você não ir nessa direção, porque você é uma nova criatura. A isca está lá. A pergunta que eu faço é, você vai se permitir ser fisgado pelo inimigo? A essa altura do campeonato? Que o Senhor nos ajude. Ó Senhor, nos ajuda. Hoje, diante de tantos alertas, Senhor, o nosso coração é enganoso. E muitas vezes o nosso orgulho nos impede a nos submeter à Tua palavra, pois debaixo de uma vã confiança acreditamos que podemos fazer escolhas ruins e termos um resultado positivo. Ó Deus, nos livra dessa insensatez e nos ajuda a viver uma vida santa, pois já temos aprendido que toda tristeza é fruto do pecado. Então, Senhor, que a santidade gere em nossa vida a verdadeira alegria que vem do Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos leva e nos mantém sempre debaixo da Tua paz, pois só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ó Senhor Jesus, que estejamos sempre aos Teus pés, Senhor, como Maria. Possamos refletir em relação às nossas diversas ocupações, para que elas não rivalizem com a nossa devoção a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender a transitoriedade da nossa vida aqui na terra e a eternidade do porvir. Debaixo dessa verdade eterna, façamos escolhas corretas que nos levem a um gozo eterno ao Teu lado, Senhor, indizível. Eu oro mais uma vez, Senhor, pedindo que os nossos corações e mentes estejam em Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo, lembrai-vos da mulher de novo.